Habla torcedor, beleza galera? Estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje falando sobre o Vasco e aquele vexame de ontem. Torcedor vascaíno não tem um dia de paz, um mês de treinamento e Fernando Diniz não fez absolutamente nada. Vasco perdeu de 2-0 no fim de semana e esse vexame de ontem 4-0 para o Independente Del Valle, podia ser 6-7 se eles apertassem mais um pouco. Vamos falar um pouco sobre isso hoje, infelizmente. Beleza? Tá difícil torcer pro Vasco, galera. Tá difícil torcer pro Vasco. E aí, enfim, vocês descobriram o time que eu tento torcer. Vamos lá pro vídeo de hoje. Galera, o que dizer, né, desse vexame do Vasco de ontem? Independente Del Valle 4-0, chutes a gol 33 contra 5. Dos 5, o Vasco chutou 3 na direção do gol. E o Independente Del Valle, dos 33, chutou 13 na direção do gol. 78% de posse de bola contra 22. O Independente Del Valle deu quase 500 passes, o Vasco só 140. E dos quase 500, o Independente Del Valle teve uma precisão, né, um aproveitamento de 91%. E o Vasco dos 140, um aproveitamento de 58%, ou seja, o time do Vasco praticamente não encostou o pé na bola o jogo inteiro. 90 minutos e o Vasco não encostou o pé na bola. Faltas cometeram de 10-6, cartões amarelos 2 para cada lado, um vermelho pro Lucas Piton, e aí começa a degringolar tudo. Já tava ruim, piorou mais ainda, Lucas Piton tomou o cartão vermelho, Independente Del Valle veio na pressão, fez um. Depois, aos 49, no iníciozinho do segundo tempo, né, 4 minutos do segundo tempo aí mais ou menos, Independente Del Valle fez o segundo. 1 minuto depois, 1 minuto e meio depois, Independente Del Valle fez o terceiro e aí só ladeira abaixo. Enfim, 4-0, tivemos um pênalti que o Léo Jardim pegou. Nunca vi um goleiro carregar tanta mula junto. Léo Jardim já deve estar cansado, com as costas dele destruída. O Vasco veio com a escalação de Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na direita, né, João Vitor e Lucas Freitas na zaga, Lucas Piton lateral esquerda, Hugo Moura e Tietê na volância ali, com o Nuno Moreira, Ryan, GB e Verrete. O Vasco veio com uma formação ali, uma formação 4-2-4. O Fernando Diniz queria uma formação mais para frente para poder conseguir botar aquela pressão e que ele gosta, né? Botar pressão na saída de bola, jogar com a linha alta. Só que não funcionou. Não funcionou essa linha alta do Vasco. E tudo que o Vasco tentou não funcionou. O Vasco não tocou na bola direito. O jogo foi muito medíocre o que o Vasco fez. E o que o Vasco fez, não, o que o Vasco tentou fazer, né? Foi bem abaixo ali o que o Vasco. Tudo que o Vasco tentou, o Vasco não conseguiu fazer. E o Independente Del Valle veio com a formação da seguinte forma, galera. Ó, já tinha aberto aqui. Vilar, goleiro. Fernandes na direita. Carabal e Schunk, não sei se é assim que se pronuncia, na zaga, com Cortez na lateral esquerda. Alcivar, Mercado, Guaguá, Briones, Renato e Spinelli. Briones, Renato e Spinelli foram os 3 atacantes, os 3 da frente. O Independente Del Valle veio com a formação 4-3-3 contra o Vasco. E eles mandaram no jogo. Eles mandaram aqui, dito essas estatísticas aqui, eles mandaram o jogo inteiro. Eles fizeram por onde? O que dizer, né, da atuação do Vasco como um vascaíno, né? Medíocre, assim, é difícil você. Eu não tenho conseguido nem assistir muito jogos do Vasco ultimamente. Eu, por conta do canal, né, que eu comecei o canal, eu estou tendo a começar a assistir mais jogos, tá? Do Campeonato Brasileiro. Para quem não viu, eu fiz vários vídeos aqui sobre a Copa do Mundo de Clubes e vou fazer também sobre Champions League, sobre vários outros campeonatos, mas agora estou focando no brasileiro, né? Porque o
Campeonato Brasileiro tá aí, retornou. Não fiz o vídeo sobre Vasco e Botafogo, mas na próxima rodada eu pretendo fazer um vídeo. Vou começar a trazer provavelmente live após as rodadas do Campeonato Brasileiro para falar um pouco sobre os jogos, sobre tudo que aconteceu no campeonato, na rodada anterior à live. E a gente vai dando uma passadinha pelos jogos, assim, pelos resultados. Botar a tabela do Brasileiro e etc. Enfim, time do Vasco bem mal, assim como contra o Botafogo, foi bem mal. E o que mais me pega, galera, é que o Vasco teve um mês para treinar aí e a gente não vê desempenho, a gente não vê desenvolvimento, a gente não vê algo concreto. E o Fernando Diniz virou e falou o seguinte, né? Ontem, no final do jogo. Se não tivesse a expulsão, talvez o jogo seria outro. Sim, talvez seria outro jogo. Mas isso não muda o fato de que o Vasco, no primeiro tempo, também não fez nada, assim, não fez nada, absolutamente nada. Tá faltando tudo no Vasco, tá faltando saber defender, tá faltando agressividade, tá faltando troca de passes, tá faltando meio campo, tá faltando zagueiro, tá faltando um ponta ali que seja bom. A gente tem o Verratti, coitado, mas o Verratti sem um meio campo e sem alguém que jogue com ele, não tem Verratti, ele não vai fazer nada, ele vai ficar ali postado, mas não vai receber uma bola, como tem acontecido. E infelizmente o time do Vasco não consegue impor seu jogo, que hoje é quase nenhum. E muito tempo já o time do Vasco não consegue impor jogo, não consegue botar pressão nos adversários. A gente vem de empate contra Ferroviária, nada contra, mas, cara, um time de primeira divisão como o Vasco não pode empatar e passar nos pênaltis contra a Ferroviária, que eu não sei se Ferroviária é Série D, eu não sei. Mas o time do Vasco não tem um time ali que funcione. Precisa rever muita coisa, precisa ser revisto muita coisa ali dentro do Vasco. Muita coisa, a diretoria precisa dar um jeito para que o time do Vasco volte a ser competitivo nos campeonatos, volte a competir dentro dos jogos, porque não dá para ficar do jeito que tá. Beleza? O que você achou do jogo? Comenta aqui nos comentários, me zoa, porque sou vascaíno, pode me zoar aí se tu é flamenguista. Se você também quiser fazer um comentário construtivo também, fala aqui nos comentários, diz o que tá faltando no Vasco aí, o que a gente pode fazer, né, para poder tentar fazer um campeonato bom daqui para frente, o Campeonato Brasileiro, porque Copa Sul-Americana, para mim, infelizmente, o Vasco não vai conseguir o resultado aqui em casa. Só por um milagre o Vasco vai conseguir o resultado e vamos ver, né? A gente vem falar aí do próximo jogo do Vasco, se realmente acontecer esse milagre aí. Vou ficar atento a esse jogo. Gostou desse vídeo? Gostou dessa análise? Que não foi uma análise tão profunda, porque não teve o que se aprofundar nessa análise, né? Só mais um desabafo de um torcedor que tá complicado, gente. Tá complicado torcer pro Vasco. Eu não tenho nem quisto assistir os jogos assim. É difícil. Você não vê um jogo construtivo, você só vê jogo para se estressar. E o que eu tô fazendo hoje é evitar me estressar. Mas é isso, galera. Tamo junto. Fiquem com Deus aí. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui!